Declaro aberta a 43ª reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Hoje, dia 6 de dezembro, às 9h10, no plenário Walter Azambuja. Gostaria de desejar bom dia aos colegas vereadores, bom dia vereador Fábio, vereador Cássio, vereadora Magda, vereador Vilcinho, bom dia àquelas pessoas que acompanham pelo Facebook e aos funcionários desta casa. Procedemos à aprovação da ata da 18ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período de 2021. Reunião ordinária da comissão realizada no dia 25 de novembro do corrente ano. Colocamos então a ata em votação por ordem das bancadas. Vereador Cássio, PP. Aprovada. Obrigada. Vereador Vilcinho. Aprovada. Vereadora professora Magda, PDT. Aprova a ata, presidente. Obrigada. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprova a ata, presidente. Obrigada. Eu também aprovo a ata. Portanto, ela foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Procedemos à aprovação da ata da 19ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período de 2021. Reunião ordinária da comissão realizada no dia 28 de novembro do corrente ano. Em votação por ordem das bancadas, PP, vereador Cássio. Aprovada. Vereador Vilcinho. Aprovada. Vereadora professora Magda, PDT. Aprova a ata, presidente. Obrigada. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprova a ata, presidente. Obrigada. Eu também aprovo a ata. Foi aprovada por 5 votos favoráveis. Procedemos à aprovação da ata da 42ª reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 29 de novembro do corrente ano. Em votação também por ordem das bancadas, vereador Cássio, PP. Aprovada. Obrigada, vereador Vilcinho. Aprovada. Obrigada. Vereadora professora Magda, PDT. Aprova a ata, presidente. Obrigada. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprova a ata, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Eu também aprovo. A ata também foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Procedemos à aprovação da ata da 20ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 30 de novembro do corrente ano. Em votação também por ordem das bancadas, vereador Cássio. Aprovado, presidente. Obrigada, vereador Vilcinho. Aprovada. Obrigada, professora Magda. Aprova a ata, presidente. Obrigada, Fábio Dias. Aprova a ata, presidente. Obrigada, eu também aprovo. A ata foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Passamos a deliberar sobre o expediente do dia, projetos de lei que estão em andamento nesta comissão. Projeto de lei número 48 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação da Lei Municipal número 2322 de 2002, sobre a contribuição para custeio de iluminação pública e da outras providências. Esse projeto está comigo. Vou fazer a leitura para a posterior votação, colegas. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, em 12 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 48 de 2021, que altera a redação da Lei Municipal 2322 de 2002 sobre a contribuição para custeio de iluminação pública e da outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para o parecer do IGAN, o jurídico desta Casa, bem como as comissões permanentes de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do IGAN, que segue cadastrado em anexo 29.411 de 2021, onde concluiu pela viabilidade do projeto como segue. Pertinente ao tocante da iniciativa no mérito, o presente projeto de lei tem a finalidade de alterar a Lei Municipal 2322 de 2021, que dispõe sobre a contribuição para custeio de iluminação pública, a CIP, e da outras providências. Pois bem, justifica-se o presente projeto devido ao fato de que desde o ano de 2002 não há correção na alíquota de contribuição de iluminação pública, o que hoje é insuficiente para o custeio desse serviço. O atual serviço possibilita a manutenção periódica da rede de iluminação pública, bem como a substituição das lâmpadas queimadas e as que geram insegurança à população, já que inevitavelmente diversos pontos das cidades acabam ficando às escuras. Pois bem, a autorização para o município instituir a contribuição para o custeio da iluminação pública está no artigo 149A da Constituição Federal. Ademais, o STF já decidiu pela constitucionalidade do artigo 149A da Constituição de 88, nos julgamentos da 573675 da SC2, determinado que cabe ao município instituir a CIP, COACIP, inexistindo ofensa aos princípios da isonomia.
Em síntese, considerando que a aprovação da presente lei se dê no exercício corrente de 2021, os novos valores da CIP só poderão ser cobrados pelo Fisco Municipal no exercício de 2022, em atendimento aos princípios tributários, princípios da anterioridade do exercício financeiro, que predica a cobrança pelo ente tributante, que só pode se iniciar em exercício financeiro seguinte, ou ano seguinte, no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal de 88, do princípio da noventena, anterioridade nonegesmal, que exige a observância do prazo de 90 dias, da data em que haja sido publicada a lei que institui ou aumentou o tributo, nos termos do artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal, fato este devidamente atendido no artigo 2º do PL. Diante do exposto, opina-se pela viabilidade do projeto de lei número 48 de 2021, ora analisado devido à ausência de vício formal, pois não há qualquer ilegalidade na atualização das alíquotas da CIP, frente às suas despesas operacionais. No entanto, pelo teor das alterações propostas, repercutante diretamente no argumento do tributo aos contribuintes, logo sua vigência não será imediata, sendo obrigatória a observância aos princípios tributários, estes devidamente atendidos pelo proponente no artigo 2º. Após veio mensagem do proponente, momento em que foi exarado o novo parecer cadastrado sobre o número 30.717, como segue. Com o envio da mensagem retificativa do projeto de lei número 48, alterando o artigo 5º do PL, cabe ressaltar que a inserção do novo texto não possui a sua força de afastar o argumento já discorrido pelo IGAN, ou seja, pela viabilidade, visto que apenas visa disciplinar sobre os valores fixados por meio de incluso no anexo 1, sendo essa cobrança sobre o valor de consumo de cada consumidor. Portanto, permanece a posição do IGAN em relação ao projeto de lei número 48 de 2021, de iniciativa do Poder Executivo, apenas recomendado e alertado acerca da expressão taxa referida do caput do artigo 5º e anexo 1º, e no anexo 1º. Assim, para evitar a interpretação equivocada quanto ao fato gerador e a utilização da CIP no município, que é uma contribuição e não uma taxa, sugere-se a redação que segue. Artigo 5º. O valor a título de contribuição para custeio de iluminação pública é fixo e vinculado à tabela de valores do anexo 1º, a ser aplicada sobre o valor de consumo de cada consumidor, e será diferenciada, isenta, para as classes de consumidoras relacionadas no parágrafo 2º desse artigo. Desta forma, permanece esta posição em relação ao projeto de lei número 48, de 10 de novembro de 2021, de iniciativa do Poder Executivo, apenas recomendado e alertado acerca da expressão taxa, referida no artigo 5º, no anexo 1º. Conclusão. Diante do exposto, me associo ao parecer do IGAN e ao jurídico desta Casa e opino pela viabilidade do projeto de lei 48 de 2021, com a sugestão de emenda que segue abaixo. Emenda modificativa do artigo 5º. O valor a título de contribuição para custeio da iluminação pública é fixo e vinculado à tabela de valores do anexo 1º, a ser aplicada sobre o valor de consumo de cada consumidor, e será diferenciada ou isenta para as classes consumidoras relacionadas do parágrafo 2º desse artigo. É o parecer. Só um minutinho aqui, pessoal.
projeto de lei número 48 de 2021, onde se encontram, né, no nosso sistema do IGAN os valores atualizados, a tabela como foi feita, que os vereadores bem podem consultar. Amanhã a gente trazer em plenário antes da votação. Aqui a gente só dá o parecer técnico. Por ordem das bancadas, vereador Cássio Câmara, PP. Eu, antes de dar o meu voto, só deixar bem claro que foi mudado esse projeto. Aquele pessoal que nos assiste, ou vai nos assistir, que antes tinha vindo com uma 8% geral, e não é o que vai ser agora. Inclusive tem uma grande parcela isenta, né, e valores diferentes para aqueles consumidores. Né. Quanto à legalidade do projeto, não tem, tá perfeito, cabe ao Executivo, não tem vício nenhum, mas depois acho que a nossa casa, no momento oportuno, a gente tem que esclarecer como é que está sendo votado, depois como é que ficou esse projeto, para não dar problemas, que a gente sabe que tem muita gente que não acompanha pelas redes sociais, né, o andamento, e acha que foi aquele projeto que iniciou 8% geral, e não é. Tá? O meu voto é favorável, Laura. Isso mesmo, Cássio. Tem as tabelas todas para serem nos anexos, para o pessoal ficar tranquilo que vai ter gente aí que também vai ficar isenta, né? São as primeiras classes, depois elas subiram de forma escalonada, ficaram bem mais baixas, não é por porcentagem, ficou sob como valor, que nem outros municípios vizinhos fazem, não é uma porcentagem em cima do valor que tu paga, vai ser uma porcentagem em cima dos quilowatts, assim, que vai aumentando e vai onerando mais. Então ficou bem melhor para o consumidor, assim. Vereador Vilcinho. Sou favorável. Obrigada, Vilcinho. Vereadora professora Magda. Concordo com o vereador Cássio. A gente tem que explicar à comunidade para que as coisas não fiquem, né, depois nos cobrando, né. Retornou para a prefeitura, o prefeito executivo mudou as taxas e tudo mais, e a comunidade tem que estar atenta, né, para ver, porque com certeza melhorou mais para a comunidade. Mas quando aparecer, sou favorável. Obrigada. Vereador Fábio Dias, PSDB. Também só para deixar claro para a população que nos assiste que muita gente de baixa renda não vai pagar, vai ficar fora. E é importante que se diga também que esse projeto ele chegou nessa casa com um percentual, e aí os vereadores se reuniram, né, conversaram com o prefeito e veio uma mensagem retificativa, então melhorando mais ainda esse projeto. Mas é oportuno que no dia da votação a gente consiga explicar para as pessoas os valores que ficaram, né, presidente? Para a população não ficar em dúvida, não achar que a gente está aprovando aqui um projeto que vai prejudicar a comunidade. A gente sabe que existe um problema crônico de iluminação pública no nosso município, e que muitas pessoas têm problema de iluminação em suas ruas, e existe um déficit grande, né? A prefeitura paga em torno de 30 e poucos mil reais de energia pública, e arrecada 12 mil, não é? É isso aí, né, vereador Cássio? Em torno de 39 mil, Fábio, é pago por mês e arrecada 12. Então, isso aí na verdade, um ajustamento que está se fazendo. Mas a gente vai explicar direitinho para a população, para não ficar dúbio. Tá bom? Eu aprovo o relatório, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Eu também aprovo. Então, o relatório foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes e vai para plenário. Passamos para o projeto de lei número 51, de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 235 da Lei 2273, de 2002, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Pinheiro Machado. Passo a palavra ao relator, vereador Vilcinho. Bom dia, Laura, bom dia, Cássio, bom dia, Fábio, bom dia, Magna, bom dia, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, doutor Jarbas. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Machado, em 19 de novembro de 2021, ingressou nessa Casa Legislativa o projeto de lei 51 de 2021, que dá nova redação ao artigo 235 da Lei número 2.273 de 2002, Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Pinheiro Machado. Ato contínuo foi encaminhado para parecer do Instituto de Assessoria IGAN,
e ao jurídico da Casa, bem como as comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto de Assessoria em anexo, cadastrada sob o número 29.867/2021, onde conclui-se a viabilidade do projeto de lei, como segue. A iniciativa legislativa do presente projeto de lei está correta, atendendo o disposto da alínea, inciso 2º, do artigo 61 da Constituição Federal, aplicada por simetria dos municípios. No que tange ao conteúdo do projeto de lei 51 de 2021, quando a pretensão do Executivo de alterar o artigo 235 da Lei Municipal número 2.273 de 2002, passando a prever a possibilidade de renovação da contratação por igual período de 1 ano atualmente previsto. No caso concreto, não se vislumbra legal, haja vista que a medida se encontra dentro das distribuições, convênio e oportunidade de administração. Ainda se tem que o poder de organizar e reorganizar os próprios serviços é inerente ao de administrar, e somente a administração sabe como e quando e de que forma deve fazê-lo, assim mediante a análise de conveniência e oportunidade, que é o prefeito, poderá dispor sobre a criação e alterar a extinção de cargos e funções de sua estrutura funcional, bem como a alteração do regime jurídico, visando o bem atendimento aos seus trabalhos. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica desta Casa, ao parecer do IGAN, e opina-se pela viabilidade do projeto de lei 51 de 2021. Na condição de relator dessa comissão, é o meu voto favorável. Obrigada, vereador Vilcinho. Então, colocamos em votação o parecer do projeto de lei número 51 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Cássio Câmara, PP. Aprovado. Obrigada, vereador Vilcinho. Aprovado. Obrigada, Vilcinho. Professora Magda, PDT. Aprovo o parecer, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprovo o parecer, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Eu também aprovo o parecer. Então, o parecer foi aprovado por 5 votos favoráveis. Passamos para o projeto de lei número 53 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Só lembrando que esse parecer, né, vereador Cássio, já foi feito, já passou, a gente até votou, né, já foi passar para votação, mas como veio mensagem retificativa, o vereador Cássio vai passar a nova leitura aqui do parecer. Cássio. Bom dia, presidente. Bom dia, meus demais colegas, Fábio, professora Magda e Vilcinho. Esse projeto houve uma retificação nos valores. Agora, depois eu vou ler e vou explicar até para o pessoal saber o que está sendo votado e como está sendo votado. Eu faço a explicação agora no nosso relatório. Parecer número 54, autor Poder Executivo, o relator Cássio Câmara Garcia, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Por iniciativa do Executivo Municipal de Pedro Machado, em 19 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 53/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratação de operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para aparecer ao Instituto da Assessoria IGAN e ao jurídico desta Casa, bem como às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto da Assessoria em anexo, cadastrado sob o número 29.877, onde inclui pela viabilidade do projeto de lei. A Lei Complementar número 101 de 2000, no seu artigo 32, estabelece as condições e exigências para que os entes públicos possam contratar operações de crédito junto às instituições financeiras. Da mesma forma, a Resolução número 43 de 2001 do Senado também estabelece normas a respeito das condições, limites e exigências para a efetivação da operação de crédito.
Dentre os limites estabelecidos pela normativa, deve o Executivo respeitar os seguintes valores de tabela abaixo. Outra norma que deve ser observada é a Resolução do Senado Federal, número 40, de 2001, que dispõe sobre limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos estados, distritos e dos municípios. Essa norma estipula que, em 2016 em diante, as dívidas consolidadas líquidas podem corresponder até 120% das receitas correntes líquidas nos casos dos municípios. Salienta-se que, nos casos de contratação de operação de crédito, também deverá ser observado a emenda constitucional número 109/2021, artigo 167-A, parágrafo 6º, inciso 2. No caso em questão, os municípios se encontram de acordo com o estabelecimento na emenda constitucional número 109/2021, estando abaixo do percentual de vedações, conforme averiguado no site, no SICONF. Conclusão, cabe salientar que esta Casa está somente autorizando a contratação do crédito junto ao BRDS. Então, note os vereadores, nós estamos somente autorizando a contratação. Ou seja, tinha havido um valor de 4 milhões e o Executivo chegou à conclusão que não precisaria desses 4 milhões, Fábio, e ficou com 2,5 milhões para a contratação. Ele tem 24 meses para contratar esses 2,5 milhões, senão é extinto. A forma de pagamento, valores das parcelas e tempo para a quitação do débito é de competência do Poder Executivo e responsabilidade do gestor municipal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Ou seja, não é da Câmara, vereadora Magda, como nós estávamos conversando. É do gestor, porque a lei mudou, inclusive, no momento que ele assina esse empréstimo junto ao BRDS, quem é responsável é ele, o chamegão é dele. Então, o gestor tem que ter cuidado, porque responde, inclusive, com o patrimônio, se houve uma operação acima dos limites que o município poderia contratar, a responsabilidade é do gestor. Como se fosse um avalista, Fábio. Se tu é meu avalista e eu não pago, a gente já sabe quem estoura, né? Então, a Casa só está autorizando a abertura de crédito com PRDS. Pagamento e forma de pagamento, conforme a lei, é competência do Executivo. E ele sabe disso, né? Sim! Vereador. Quando assinar lá, vereadora Magda, sabe bem. Por causa que a lei mudou, né? A lei é a responsabilidade do gestor. Essa contratação do empréstimo tem que ter início e fim no governo dele, é isso? São 2 anos? Não, Fábio. Aí tem que ver como vai ser feita a forma, porque no primeiro momento, tá? Se for pegar somente, eles vão usar só o crédito 1.300.000. Tá? Foi o que o Executivo nos comentou, porque a compra da patrola e da retroescavadeira. Sendo só esse montante aí da patrola e da retro, você sabe que banco a simulação muda de mês em mês, mas a simulação que foi nos apresentado nesses valores é 25 mil a parcela por mês. Uma parcela boa para o Executivo pagar, porque é como que eu dizer para vocês, eu acho que não é compra de maquinário, não é gasto, é investimento para a nossa comunidade que precisa tanto deles, né? Então, uma parcela boa, e o BRDS só autoriza, como eu li aqui acima, tendo um estudo todo de viabilidade do gestor, da prefeitura. Então, é uma parcela. E o demais, 1 milhão que vai sobrar, que eles não vão contratar no primeiro momento, tá? Foi mudado o objeto, eles só podem contratar para iluminação pública ou iluminação solar para os prédios públicos. Não se pode mudar o objeto do contrato. Então, é para compra de maquinário, iluminação pública e iluminação solar, ou seja, fazer a iluminação solar nos prédios públicos e diminuir bastante aquele valor que hoje o Executivo paga. Mas isso aí, no primeiro momento, só vai ser comprado o maquinário, né? Até por uma questão de, como disse a vereadora Magda, quem dá o chamegão lá não é fácil, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande e fica complicado. Na condição de relator, nesta comissão, encaminho meu voto favorável ao projeto número 53/2021, de autoria do Executivo Municipal, e o despacho para a deliberação da mesa diretora. É o voto, sala das comissões, vereador Pedro Machado, 6 de dezembro de 2021. Parecer favorável, presidente. Obrigada, vereador Cássio. Então, colocamos em votação parecer do projeto de lei número 53 de 2021. Por ordem das bancadas, vereador Cássio, PP.
Aprovado o relatório, presidente. Obrigada, Cássio. Vereador Vilcinho. Aprova o relatório. Obrigada, vereadora professora Magda, PDT. Aprovo o relatório, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprovo o relatório, presidente. Muito obrigada. Eu também aprovo o parecer. Então, ele foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Passamos para o projeto de lei número 56 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Regularização Fiscal, o REFISPIM 2022, relativo a recuperações de créditos tributários do município e da outras providências. Passo a palavra ao vereador, relator, vereador Fábio Dias. Bom dia, colegas. Bom dia, nossa comunidade, funcionários públicos. Vou fazer a leitura do relatório, presidente. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal do Pereira Machado, em 19 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de Lei 56, que institui o Programa de Regularização Fiscal REFISPIM 2022, relativo à recuperação de créditos tributários do município e da outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para parecer do Instituto de Assessoria IGAN, bem como o jurídico desta Casa. Como as comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto de Assessoria e anexo cadastrado sob o número 29.882/2021, onde conclui pela viabilidade do projeto de lei, como segue. O município tem a competência para instituir seus tributos e o dever de recolhimento é requisito de responsabilidade da gestão fiscal, nos termos do artigo 30, inciso 3º da Constituição Federal e artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de março de 2001. No cenário atual, esses programas atendem ao interesse público e ao princípio de eficiência administrativa, na medida em que viabilizam com menor custo adimplemento de créditos tributários e não tributários, diante da grave crise econômica provocada pela pandemia do Covid-19. Portanto, da análise minuciosa do texto projetado e a justificativa costada, verifica-se compatibilidade nos termos da Emenda Constitucional 109/2021, não havendo a obrigatoriedade de alteração do anexo da renúncia ou a apresentação de impacto orçamentário a medidas compensatórias, face ao Programa de Regularização Fiscal REFISPIM 2022, ora intentado. Conclusão. Diante do exposto, eu, como relator dessa comissão, me associo à assessoria jurídica desta Casa e opino pela viabilidade do projeto de lei 56 de 2021. É o parecer, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Então, colocamos em votação o parecer do projeto de lei 56 de 2021, por ordem das bancadas, vereador Cássio, PP. Aprovado o parecer, presidente. Obrigada, vereador Vilcinho. Aprovo o parecer. Obrigada, vereadora professora Magda, PDT. Aprovo o parecer, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Fábio Dias, PSDB. Aprovo o parecer, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Eu também aprovo o parecer, então ele foi aprovado por 5 votos favoráveis. Passamos para o projeto de lei número 57 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de profissionais da área da saúde no município de Pinheiro Machado. Passo a palavra ao relator, vereador Fábio. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Machado, em 23 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei 57/2021, que autoriza a contratação temporária de profissionais da área da saúde do município de Pinheiro Machado. Ato contínuo. Foi encaminhado para parecer ao Instituto IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como às comissões permanentes de Legislação e Justiça e Redação Final e de Orçamento e Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto de Assessoria em anexo cadastrado sob o número 30.203/2021, onde conclui pela viabilidade do projeto de lei como segue. A iniciativa legislativa do presente projeto de lei está correta, atendendo ao disposto da alínea
a inciso 2, inciso 1º do artigo 61 da Constituição Federal, aplicado por simetria aos municípios. No que diz respeito ao conteúdo do projeto de lei em estudo, a contratação temporária deve ser um fato atípico, bem como condicionada aos requisitos definidos pela tese de repercussão geral número 6.122 do Supremo Tribunal Federal. Conclusões, senhor presidente. Diante do exposto e destacando ainda que acho de extrema importância o quadro de profissionais que atende a demanda das funções na área da saúde do município estar sendo reforçado por essas contratações. Porém, acho que seja de extrema importância que seja acrescentado ao corpo desse projeto que os novos profissionais terão como direito a sua insalubridade. Sendo assim, eu, como relator dessa comissão, associo-me à assessoria jurídica desta Casa e opino pela viabilidade do PL 57/2021. É o parecer, senhor presidente. Não tem emenda, não tem participação. Não é emenda, só sugestão de emenda. Só sugestão de emenda, não foi emenda. Sim, é uma sugestão até porque não está no corpo do projeto. E a gente sabe que esses profissionais da área de saúde têm direito a receber insalubridade, né? E isso, na verdade, não está no projeto, mas uma situação que já ocorreu outras vezes e a gente sabe disso daí. Texto original. Então, sim, texto original. O senhor fez sugestão de emendas, eu queria saber se o senhor já tinha proposto as emendas para a gente votar com emendas ou sem emendas, entendeu? Sim, na verdade eu não tinha proposto, mas isso aqui é uma sugestão. Na verdade, é uma ressalva que eu estou fazendo que seja colocado no corpo do projeto. Tá. Posso até sugerir como emenda, mas eu acho que não tem essa necessidade. É só uma ressalva que eu fiz no relatório. Tá bem, então. Então, colocamos em votação o projeto de lei número 57 de 2021. Colocamos em votação o parecer, do projeto de lei número 57 de 2021. Por ordem das bancadas, vereador Cássio. Eu entendi que o vereador fala a preocupação, já passou um projeto no início do ano assim também. Eu acho que o executivo sempre for contratado tem que ter cuidado com as leis federais, principalmente que caiam insalubridade e periculosidade. Ficou alerta, eu acho que essa casa tem o direito de alertar, porque a gente sabe que quando não é pago insalubridade e periculosidade, depois torna um passivo trabalhista e a gente sabe como é que essa conta chega. Parecer favorável. Vereador Vilcinho. Sou favorável ao parecer. Obrigada. Vereadora professora Magda. Aprovo o parecer e ressalto essa importante ideia do vereador Fábio, porque depois os prejuízos vêm acarretar aos cofres do município com quando entram na justiça exigindo seus direitos. Seria isso. Obrigada. Eu também aprovo o parecer. Então, o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para o projeto de lei número 58 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece novo traçado para o perímetro urbano da cidade de Pinheiro Machado e dá outras providências. Passo a palavra ao vereador relator, Cássio. Presidente, esse projeto, infelizmente, veio com uma série de... faltando vários requisitos, muito bem alertado pelo Dr. Jarbas Lucas. Né? A gente sabe o anseio, sim, da comunidade, mas não tínhamos, né, Dr. Jarbas, como tocar adiante. Tem coisas que a gente não pode também tapar os olhos, até porque era problemas importantes no corpo do projeto que teriam que ter sido feitos. A gente mandou no mesmo dia que foi detectado pelo nosso jurídico para o executivo, e estamos lá aguardando o retorno dele com essas questões que envolvem o projeto sanadas, para que possamos dar agilidade nesta casa. Esse projeto é tão importante. Perfeito, vereador Cássio. Obrigada. Projeto de lei número 61 de 2021. Não, desculpa. Projeto de lei número 60 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPES, e dá outras disposições com relação ao regime próprio de Previdência Social, o RPPS, do município de Pinheiro Machado. Já havia nomeado o vereador Cássio antes em gabinete,
Passo a palavra a vereador, se quiser fazer alguma colocação. Não, presidente, esse projeto também nem tem os pareceres ainda jurídicos, e depois esta casa aí nas comissões também tem que se reunir para que possamos analisar com calma ele, ou até fazer emendas sugestivas. Então, é um projeto que vai demorar ainda, é um projeto complexo e que engloba o futuro aí dos servidores. Perfeito. Projeto de lei número 61 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação aos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.20, 7.1 e 7.16 da lista de serviços do artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 004 de 2019, que consolida a legislação do Imposto sobre Serviços em Pinheiro Machado. Nomeei já como relator em gabinete, vereador Fábio. Gostaria de fazer alguma colocação, vereador Fábio? Acho que não tem parecer desse, né? Aceito, presidente. Também, obrigada. Projeto de lei número 62 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 4201 de 19 de dezembro de 2014, que cria a Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança, Mulher e Idoso e altera a nomenclatura do cargo de Diretoria do Departamento de Assistência Social, passando com a seguinte redação: Diretoria do Departamento de Assistência Social, Criança, Mulher, Idoso e da outras providências. Eu me nomeei relatora deste projeto também. E aí vamos aguardar os pareceres. Projeto de lei número 63 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento em vigor por anulação de dotação no valor de R$5.000. Eu também me nomeei relatora deste projeto, já estou com parecer e vou fazer a leitura. Projeto de lei número 63 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento em vigor por anulação de dotação no valor de R$5.000. Ato contínuo foi encaminhado para parecer no Instituto IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como as comissões permanentes de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamentos, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto de Assessoria, em anexo cadastrado, sobre o número 30.930 de 2021, como segue. No projeto de lei estão sendo utilizados recursos livres para a cobertura dos créditos adicionais especiais que estão sendo abertos à saúde, com as fontes de recursos vinculados, de acordo com o estabelecimento pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, fontes de recursos vinculados à entrada de receita nos cofres públicos transferidas para o Fundo a Fundo da Saúde. Utilizando os recursos livres para suprir despesas das fontes de recursos apontadas no artigo 1º do PL, além de não estar correto conforme o artigo disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, LRF1, vai gerar inconsistências no momento das prestações de contas da saúde, por exemplo, MGS ou CIOPS. O que deve ser feito é abrir crédito no orçamento da saúde com a fonte de recursos 001 livre e não nas fontes de recursos que constam no projeto de lei. Nestes termos, sugere-se que altere por emenda parlamentar as fontes de recursos utilizados no artigo 1º do PL para 001, para que fique conforme a legislação. Conclusão. Diante do exposto, me associo ao parecer da assessoria jurídica desta Casa e ao IGAN e opino pela viabilidade do projeto de lei número 63 de 2021, desde que seja observada a necessidade de apresentação da emenda a seguir sugerida. Emenda modificativa. Fica o Poder Executivo Municipal de Pinheiro Machado autorizado a realizar a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$5.000 no seguinte crédito orçamentário: para a Secretaria Municipal da Fazenda, manutenção e atividades da Fazenda, indenizações e restituições no valor de R$5.000. É o parecer. Então, colegas, o projeto de lei número 63 de 2021 para ser aprovado com emendas, né? Com emendas. Por ordem das bancadas, votação, vereador Cássio Câmara, PP. Relatório aprovado com emendas, então, presidente. Obrigada, vereador Vilcinho. Apoio o relatório com as emendas. Obrigada, vereadora professora Magda. Aprovo o relatório com emenda, presidente. Obrigada, vereador Fábio. Aprovo o relatório com as emendas, presidente. Obrigada. Eu também aprovo o relatório com as emendas. Então, o relatório foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes, com as emendas.
Projeto de Lei número 64 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o regime jurídico e o plano de carreira do profissional do magistério do município de Pinheiro Machado e da outras providências. Eu já nomeei em gabinete o vereador Vilcinho. Deseja fazer alguma colocação? Vou aguardar os pareceres, presidente. Obrigada, Vilcinho. Projeto de Lei número 65 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de profissionais do município de Pinheiro Machado. Nomeei como relatora a vereadora Magda. Aceita, vereadora? Aceito, presidente. Coloco a palavra à disposição para os vereadores em ordem das bancadas para fazer suas considerações finais sobre as matérias deliberadas. Com a palavra o vereador Cássio. Presidente, os projetos que ainda estão nessa comissão são de suma importância para o andamento do Executivo e também melhoramento de serviço para a comunidade, principalmente o FAPS, que é um projeto complexo, que a gente está trabalhando e muito complicado para que todos fiquem contentes, porque a gente sabe que as medidas são antipáticas, mas talvez sejam medidas que possam salvar o fundo, ou manter ele por mais algum tempo. Não tenho nada mais a tratar, presidente, fico aguardando os pareceres jurídicos dos demais projetos, agradeço o espaço. Obrigada, vereador Cássio. Vereador Vilcinho. Todos os pareceres muito importantes para a comunidade, e estamos aguardando os outros pareceres do jurídico e do IGAN na casa. E uma boa semana a todos. Obrigada, Vilcinho. Vereadora professora Magda. Cumprimento a presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa e aos que nos assistem pelo Facebook. A gente vê, né, presidente, uma avalanche de projetos agora na reta final já. Então, é uma preocupação bem grande, nós temos que ter muita atenção, não fazer nada correndo, porque depois vai respingar ou vai acarretar também responsabilidade nossa. Vamos estudar com atenção todos esses projetos, alguns muito importantes, outros bem complicados, né? Mas vamos fazer análise desse projeto para estar trabalhando neles. Seria isso, agradeço o espaço e desejo um bom dia a todos. Obrigada, vereadora Magda. Vereador Fábio. Só para dizer que a gente vai analisar com calma esses projetos, todos os projetos que entraram agora nesses últimos dias, mas vamos aguardar os pareceres, presidente. Agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Bom dia a todos.